Olá, boa noite. A violência contra a mulher no país é um sério problema e de fundamental debate. No Brasil, mais de 500 mulheres são agredidas a cada hora, sendo que, na maioria dos casos, o agressor é conhecido da própria vítima. A violência contra a mulher não é apenas física, ela pode ser também moral, psicológica, sexual e patrimonial. Infelizmente, Mato Grosso situa-se na triste colocação do terceiro estado brasileiro que mais se pratica violência contra a mulher. E para falar deste tema tão delicado, mas de suma importância, hoje eu recebo uma advogada referência em direito criminal, Luísa Moraes Abreu Ferreira. Luísa possui graduação em Direito pela FGV de São Paulo, mestrado em Direito Penal pela USP e é doutoranda em Direito em Desenvolvimento na FGV. Também é reconhecida como uma ardorosa defensora dos direitos das mulheres e luta incansavelmente contra a violência doméstica. Boa noite, doutora Luísa. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Laura. Muito obrigada pelo convite. Muito gratificante para mim poder estar aqui falando sobre um tema tão sério e tão importante como o da violência contra a mulher. Doutora Luísa, por que a senhora escolheu fazer faculdade de Direito e por que Direito Criminal? Olha, eu escolhi fazer faculdade de Direito porque eu era sempre aquela pessoa que discutia, gostava de conversar, de argumentar, discutia muito em casa com os meus pais, amigos. Todo mundo dizia, você devia fazer Direito, você argumenta muito, é briguenta. E aí eu nunca dei muita bola para isso, mas quando chegou a hora, eu queria muito entender o que estava sendo dito nos jornais, eu queria entender o que eram as decisões, o que era o STF, como isso funcionava. E decidi fazer Direito, sou muito feliz com essa escolha, porque no final das contas a gente vê muita questão de direito todos os dias sendo discutidas, e eu sou feliz, posso dizer, de ter feito essa faculdade. O direito criminal apareceu um pouco mais tarde na minha vida. Quando eu quis fazer faculdade de Direito, eu me interessava por direito internacional, grandes questões, direito financeiro, mas eu acabei me apaixonando pelo direito penal logo, acho que no terceiro ano, quando comecei a ter essa disciplina. As questões interpessoais, a questão do Estado contra um indivíduo, o Estado muito forte, o indivíduo ali na defesa criminal. Logo fui fazer estágio num escritório de direito criminal e é absolutamente apaixonante e nunca mais saí dessa área. Agora, eu queria que a senhora contasse para a gente o que é violência doméstica ou violência contra a mulher. Existe alguma diferença? Existe uma diferença. A gente pode dizer que a violência contra a mulher é um gênero do qual a violência doméstica é uma espécie, vamos dizer assim. A violência contra a mulher é mais ampla. Você pode ter a violência contra a mulher, por exemplo, em crimes sexuais. E isso não necessariamente é uma violência doméstica. A violência doméstica, ela é definida pela Lei Maria da Penha, que é uma lei que foi aprovada em 2006, e ela diz respeito à violência que é praticada no âmbito doméstico ou familiar, ou seja, tem que já haver alguma relação íntima, algum tipo de relação familiar ou doméstica entre o acusado, entre aquele que pratica a violência e a vítima. Mas, como bem colocado já pela senhora, a violência doméstica, ela não é exclusivamente uma violência física. Ela é muito... A definição da Lei Maria da Penha, de propósito, é uma lei que foi aprovada depois de muita luta dos movimentos feministas. A violência doméstica, ela pode ser também uma violência psicológica, uma violência moral contra a mulher, mas sempre no âmbito doméstico ou familiar. A violência contra a mulher também pode ser doméstica, como pode ser algum outro tipo de violência que não é praticada no âmbito doméstico ou familiar. Agora, a violência contra a mulher no Brasil, ela é um problema sério.
Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto com o Instituto Datafolha, a maioria da população brasileira, ela sente que a violência contra a mulher, ela aumentou entre os anos 2007 e 2017, sendo uma maior percepção na região Nordeste. Além disso, 2 a cada 3 brasileiros, já viram alguma mulher sendo agredida, principalmente entre a população parda e a negra. O estado de Mato Grosso, aqui o nosso estado, é um dos principais focos do crime de violência contra a mulher, amargando a triste terceira colocação nacional. Doutora, com a sua experiência, o que nós precisamos fazer para dar um basta nesse tipo de prática? Ainda existe esperança? Olha, esperança a gente tem que sempre ter, senão a gente não sai do lugar e a gente fica paralisada. Então, esperança tem. Agora, são diversos os âmbitos da luta contra a violência contra a mulher. Então, num plano mais de fundo, existe uma questão cultural, educacional, que precisa ser totalmente mudada, uma mudança de como se tratam as mulheres desde quando elas nascem, de quando são crianças, o tipo de elogio que a gente faz, o tipo de material que é acessível aos homens, por exemplo, aquela pornografia violenta, acessível aos homens desde que são pequenos, isso transforma a forma como os homens veem a mulher, o que se vê na TV. Então, essa é uma mudança cultural mais ampla que, evidentemente, precisa ser feita. Tem um caminho, ele é lento, mas ele está sendo feito. No âmbito que eu diria que me diz mais respeito, que diz respeito à questão do sistema de justiça, como o sistema de justiça lida com casos de violência contra a mulher, lembrando sempre que os casos que chegam no sistema de justiça são pequenos, então o que a gente vê no sistema de justiça é muito menos do que ocorre na realidade. Ninguém não sabe, não existe um número claro, porque evidentemente esses crimes são cometidos na clandestinidade, muitas mulheres não querem denunciar, mas a gente sabe o que chega no sistema de justiça, e do que chega no sistema de justiça, por exemplo, numa delegacia, poucos vão ser efetivamente processados e vão chegar numa acusação e numa condenação. Então, feita essa ressalva, acho que tem muitas mudanças importantes que podem ser feitas no sistema de justiça. A primeira é como essa vítima é recebida pelo sistema. A gente tem, e por determinação da Lei Maria da Penha, as delegacias de crimes contra a mulher e também os juizados especiais de violência contra a mulher. E essas instituições são relevantíssimas porque as pessoas que trabalham nessas instituições são treinadas para receber uma vítima. Então, o tipo de pergunta que a gente costuma ver, infelizmente a gente ainda vê uma vítima que vai à delegacia, que roupa que você estava usando, mas tem certeza que você não deu trela? Ou no caso de violência doméstica, mas por que ele está fazendo isso? O que você fez? Você irritou seu marido? Então é uma coisa que a gente costumava ouvir, a gente ainda ouve, mas graças a um treinamento que é feito e às delegacias especializadas, isso tem melhorado um pouco. A gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa no qual a vítima de violência já chega lá e tem ao seu dispor uma delegacia, então, para fazer o boletim de ocorrência. Tem também a Defensoria Pública, porque se ela quer se separar do marido, lá, ou do companheiro, já tem ali a defensoria que vai entrar com ação para pedir alimentos, por exemplo, para os filhos, se houver. Tem também uma assistente formada em psicologia, que vai ajudar a mulher nesse depoimento. A gente vê também algumas juízas já especializadas em violência doméstica em todo o Brasil, então elas já sabem como fazer esse tipo de questionamento, não fazem o tipo de pergunta que a gente chama de perguntas revitimizadoras, ou seja, a vítima que já sofreu uma vez, novamente é revitimizada pelo sistema de justiça. Infelizmente, a gente está no meio do caminho, ainda tem muito que ser feito, a gente vê muita decisão
machista, a gente vê muita decisão que reproduz o que a gente chama de estereótipos de gênero, ou seja, na decisão a gente vê o juiz dizendo coisas sobre a mulher, dizendo, bom, mas ela também não era virgem, também ela parece que ela estava saindo com outros 3 homens, no caso de violência sexual, por exemplo, como se uma mulher que não fosse casada, não pudesse sofrer violência sexual, ou também uma dificuldade de alguns juízes de caracterizarem uma violência sexual dentro do casamento, ou seja, aquela mulher que não quer ter nenhum tipo de relação sexual dentro do casamento e é forçada a fazê-lo. Mas há mudanças, elas são lentas, o sistema de justiça costuma vir depois das mudanças sociais, então, em geral, a gente tem mudanças sociais e depois a gente vê as mudanças no sistema de justiça. Tem muito que ser feito. O treinamento é muito importante e também seria muito importante, isso não acontece ainda, um aumento significativo de mulheres em cargos relevantes na justiça. A gente vê, as mulheres são 50% das advogadas, elas são também, elas entram agora, ingressando cada vez mais frequentemente nos concursos de magistratura, do Ministério Público, muitos concursos ultimamente têm mais mulheres aprovadas do que homens, mas ainda a gente vê poucas mulheres nos cargos de comando do sistema de justiça. Quais são esses? Mulheres desembargadoras do Tribunal de Justiça, que é quem dá a palavra final no julgamento de qualquer tipo de crime estadual, e também poucas mulheres ministras do STJ e do STF. E eu tenho esse entendimento de que se as mulheres estiverem nesses cargos, quanto mais mulheres estiverem nessas posições, elas têm, vindo da perspectiva da mulher, elas conseguem lidar melhor, entender melhor esse tipo de violência, porque muitas das mulheres já passaram por isso, têm medo de ter passado por isso. Então, é uma mudança necessária que ainda não ocorreu. O estado de Mato Grosso, aqui ele é um estado muito machista, né? Talvez seja por isso que ele esteja na 3ª posição do Brasil com o tema violência contra a mulher. O que fazer para que essa mudança aconteça? Porque mudar uma cultura é muito difícil, demora anos, como você mesma falou, cerca de 20 anos mais ou menos. Existe alguma coisa que o governo possa fazer, campanhas, incentivar para tentar mudar essa cultura? Sem dúvida, eu entendo que as campanhas educacionais, campanhas em escolas, para que as crianças saibam desde já o que é violência, o que não é violência, o que a gente vê muitas vezes nesses crimes é que a própria vítima não sabe que ela é vítima. Eu tenho vários casos em que a pessoa liga e diz, não, mas olha, eu não sei, acho que isso não é um caso para você, doutora, acho que não é, ele nunca me bateu, mas poxa, não deixa sair de casa, olha o celular, a mulher não pode trabalhar. Tem um tipo de violência muito comum, é o do homem que sai para trabalhar, não deixa a mulher sair para trabalhar, ela vira uma dependente financeira do homem, o que dificulta enormemente a saída da mulher dessa relação. Isso também é violência doméstica. Então, a gente precisa dessa conscientização, as crianças precisam saber desde o começo o que é violência, o que é o papel da mulher, a orientação educacional também, para entender o que é uma violência sexual. Tem muita mulher que ainda se sente culpada por sofrer uma violência. Então, eu estava dançando de determinada forma, eu acho que eu dei margem para isso. Esse tipo de campanha que mostre desde o começo para meninas e meninos o que pode e o que não pode ser feito, quais são os limites, o que é crime, é muito importante. A gente vê mudanças, por exemplo, no Código Penal. O Código Penal foi reformado para incluir crimes de violência sexual, como, por exemplo, da importunação sexual, que é aquele, por exemplo, de um beijo lascivo, um homem que
por exemplo, numa festa, agarra a mulher sem o seu consentimento, que muita gente até hoje não acha que é crime. Ah, tá lá, tá dançando, Normal. mas bebeu. Então, essa primeira conscientização desde a escola é muito importante para que as pessoas saibam que elas são vítimas e depois tenham forças e tenham apoio e campanhas de apoio para denunciar. A senhora deu um exemplo agora muito de violência moral, psicológica. O que seria violência patrimonial? A violência patrimonial é aquela do homem que ele é o provedor da casa, ele controla o dinheiro e a mulher fica nas mãos desse homem e não sabe e não consegue sair dessa relação. Então, não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro para fazer sua própria vida, dinheiro para ir visitar um parente, e assim ela fica sendo controlada pelo homem. Um exemplo muito claro, eu não sei se a senhora viu, mas é daquele seriado que chama Bom Dia, Verônica. E tem uma mulher ali e ela não tem nem dinheiro para sair. Ela precisa comprar, ela precisa ir no supermercado, o marido dá o dinheiro para ela da carne. Porque assim essa pessoa é controlada e tem dificuldade de sair de um relacionamento abusivo. Mas isso também é um pouco, acho que, da cultura brasileira, porque muita mulher é criada para ser a princesa e o homem o provedor. Então, no final, acontece esse tipo de violência patrimonial que, às vezes, a mulher nem percebe, porque ela foi criada para viver assim. Sem dúvida. Essa questão, por exemplo, da debutante, da mulher que é vista para ser uma princesa criada bonita, é apresentada à sociedade para que o homem a escolha e continue provendo para ela a vida inteira. Ela não faz nada além de ter filhos e ficar dentro de casa. E isso, quando eu falo do homem, não é só o homem que é machista, as mulheres também podem ser machistas. Eu sou machista, a gente vive numa sociedade machista, a gente tem que se policiar o tempo inteiro, porque nós fomos assim criadas. Eu tenho 2 filhas e eu passo o tempo inteiro pensando em o que falar, o que fazer, porque a gente tem essa tendência. A gente põe o vestido e fala, olha que linda, olha que princesa. E não é assim que é feito com o menino desde pequeno, né? Ó que forte. E não é só uma pressão das mulheres para serem boas provedoras do lar, também os homens têm essa pressão de prover as mulheres, ou seja, o buraco do machismo na sociedade está muito mais embaixo. E uma questão que a gente não comentou aqui, mas a senhora até colocou numa das perguntas, que é a questão também das mulheres negras. Mulheres negras, também pardas e normalmente de uma camada social mais baixa. É isso. E então essa violência patrimonial, essa questão de as mulheres serem colocadas na sociedade para cuidar dos filhos e prestarem esse serviço não remunerado, ainda impacta mais ainda as mulheres negras. Então as mulheres estão criadas ou para criar os próprios filhos e não são remuneradas por isso, então se querem sair do relacionamento não conseguem, porque não tem como se autoprover, ou são criadas para serviços mais mal pagos. Então, você é criada para ser funcionária doméstica, para ser funcionária de limpeza, ou para os cargos mais baixos da sociedade, de uma empresa. E com isso vai se reproduzindo na sociedade, o machismo vai se reproduzindo na sociedade e as mulheres têm cada vez mais dificuldade de conseguir uma vida sozinhas, uma vida independente de um homem provedor. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Laura Campos Entrevista com o tema Violência contra a Mulher. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje comigo a advogada criminal Luísa Moraes Abreu Ferreira.
Doutora Luísa, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, um montante de quase 900 mil processos para serem julgados, estão aí relativos a casos de violência contra a mulher. Esse número, ele só confirma a presença desse tipo de violência nos lares brasileiros e também mostra a dificuldade da justiça em dar resposta a essa situação lamentável. Doutora, por favor, explique para quem está nos assistindo por que o julgamento desses processos são tão morosos. No Brasil, o julgamento da maior parte dos processos criminais é moroso. A gente tem poucas delegacias, muito trabalho, poucos juízes, muitos processos. Isso é um problema institucional no Brasil, não é exclusivo de crimes de violência contra a mulher, é um problema que a gente tem em todos os níveis. Agora, no caso dos crimes de violência contra a mulher, a gente tem, vamos dizer, um agravante. Vou explicar qual é. Nos crimes mais comuns, os crimes que mais levam as pessoas à prisão no Brasil, que são tráfico e roubo, em geral, as testemunhas desse crime são os próprios policiais que levam aquela pessoa, o acusado, à delegacia. Então, o policial que prende em flagrante alguém por tráfico ou prende em flagrante alguém por roubo. A prisão em flagrante é aquela que é feita logo na hora do crime ou imediatamente após o crime. A pessoa é levada, ela é presa, os casos de réu preso têm prioridade no sistema de justiça e as testemunhas daquele crime, em geral, serão os policiais que fizeram esse flagrante. Eles vão dizer, fiz mesmo flagrante, aquela pessoa estava com a droga na mão, ou do roubo vai dizer sim, a gente recebeu uma ligação, foi atrás e ele estava com o carro roubado, ou a arma, ou o dinheiro do crime. Os casos tanto de crimes sexuais, alguns de violência doméstica contra a mulher, são casos que ocorrem, a gente diz que são casos que ocorrem na clandestinidade, ou seja, dificilmente você vai ter uma prisão em flagrante. Pode até ter no caso de violência doméstica, se naquele momento a mulher faz uma ligação para a polícia, mas isso é mais raro. Então, são casos que demandam testemunhas, então alguém vai ouvir a mãe da pessoa para dizer, da vítima, para dizer que realmente ela contou chorando que isso aconteceu. Muitas vezes é necessário um laudo pericial que pode ser feito para atestar que houve a violência sexual, no caso de violência doméstica, para ver se tem alguma escoriação. E, em geral, são casos em que o réu responde solto, muitas vezes, porque não tem essa prisão em flagrante lá no começo do processo. Então, são casos que entram ali no bolo de tantos outros crimes e demoram a ser julgados, demoram a receber uma resposta efetiva do Estado. E isso, sempre lembrando que esse dado, que é alarmante, de casos que estão para ser julgados, são ainda a minoria dos casos efetivos de violência contra a mulher. Porque, como já dito aqui, a maioria desses casos sequer viram processo. Muitos não são levados à delegacia. Dos que são levados à delegacia, muitos não vão para frente. Muitos casos de violência doméstica não vão para frente também porque a mulher, por vários motivos que são relevantes e que eu respeito muito, não desejam seguir com aquele processo, porque não querem ter que participar desse processo. Muitas vezes o acusado é o pai dos filhos daquela mulher. Muitas vezes aquela mulher não deseja nem que aquela pessoa esteja presa. É importante se dizer que não necessariamente a prisão do acusado é a melhor resposta para a mulher que é vítima de violência ou vítima de violência sexual. Muitas mulheres querem esquecer aquilo. Outras mulheres querem algum tipo de provimento material, precisam de ajuda para sair de casa. Então, muitas vezes esses processos podem demorar para chegar a um tipo de conclusão e muitas vezes esses processos chegam também à absolvição, justamente pela dificuldade de produção de provas de um crime que não é realizado na rua.
Existe alguma coisa que possa ser feita para que essa situação mude? Porque como a prisão, né, não acontece prisão em flagrante na maioria dos casos, o acusado ele acaba respondendo solto. Então muitas vezes ele volta, ameaça a mulher, a gente vê muito caso disso acontecendo. Ela acaba desistindo. O que fazer para que essa situação possa melhorar e mude alguma coisa? Precisamos aumentar o número de delegacias de crimes contra a mulher, porque são nessas delegacias que as mulheres serão mais bem recebidas e bem tratadas, é nelas que, em geral, são determinadas as medidas protetivas, ou seja, a delegada ouve a notícia do crime, pede as medidas protetivas para um juiz, isso acontece relativamente rápido. Quando um juiz decreta medidas protetivas, como, por exemplo, não aproximação da vítima, não chegar perto da casa, não chegar perto dos filhos, e descumpre essa medida protetiva, muitas vezes o resultado é a prisão. E aí, claro, vão cessar essas ameaças. Então, o aparelhamento dessas delegacias e dos juizados especiais de violência doméstica são a melhor saída dentro do sistema de justiça, mas sempre lembrando que também não resolve tudo, não resolve o machismo da sociedade. Muitas vezes o marido preso pode não ser a melhor situação para a mulher, então o que a gente precisa ter é uma política séria, social, de auxílio a essas mulheres para que elas consigam sair dessa situação, porque muitas vezes colocar o companheiro na prisão não resolve a vida delas, elas continuam tendo que pagar aluguel, elas continuam tendo que pagar comida para os filhos. Só com uma política séria social é que a gente vai conseguir sair disso, porque senão as mulheres vão continuar não denunciando, ou se denunciarem, vão desistir do processo no meio, porque elas percebem que o sistema de justiça muitas vezes não as ajuda. Existem também muitos casos onde as medidas protetivas, elas não funcionam, o agressor não respeita essas medidas. Por que isso acontece? Acontece porque é uma vida de impunidade em geral. Essas pessoas esse agressor já fez muita coisa por muito tempo e nada lhe aconteceu. E isso em todas as esferas da justiça. A minoria dos crimes é de fato processada e recebe uma resposta. O que a gente vê, a maioria são pessoas cometendo crimes e não sendo sequer levadas à delegacia. Então, tendo esse histórico de descumprimento, muitas vezes o agressor continua até que seja efetivamente parado e bloqueado. De novo, é a questão da cultura machista. Por muito tempo, os homens fizeram isso e nada lhes aconteceu. Por muito tempo, há tempos, o homem podia bater na mulher. Isso era tido como uma questão privada. E o Estado não podia intervir, porque isso era uma questão entre ali o marido e a mulher. Então, é essa dificuldade que a gente tem que passar, dos homens perceberem que isso é um problema, as mulheres perceberem que isso é um problema, a sociedade perceber que isso é um problema e denunciar, não só denunciar, mas sair de casa, refazer suas próprias vidas. Já diz o ditado, quem briga de marido e mulher não se intromete a colher, né? Pois é, e se diz isso até hoje, Então, essa ideia de que o homem pode fazer o que quiser com a mulher é muito arraigada na sociedade. Até a mulher ter essa percepção de que ela não precisa passar por isso é muito difícil. Então, só com muita política educacional, com muita política social, para dar uma saída para essas mulheres que a gente consegue reverter esse quadro. Vamos falar de números agora. Entre 1980 e 2013,
o país contabilizou mais de 106 mil assassinatos de mulheres. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, numa lista de 83 países, o Brasil encontra-se em quinto lugar na posição do feminicídio, com 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, estando abaixo apenas de El Salvador, da Colômbia, da Guatemala e também da Rússia. Enquanto a média dos outros países foi de 2 homicídios por 100 mil mulheres. A conclusão é que no Brasil se mata muita mulher. Existe alguma justificativa para isso? Por que isso acontece e o que tem sido feito para acabar com esse tipo de prática? O que acontece no Brasil, como em todo mundo, mas mais gravemente em países que têm uma cultura mais machista, ainda mais machista, diria que muitos são machistas, mas há mais, outros menos, há países mais violentos. E também no caso do Brasil, a gente tem uma questão específica que é a das armas. Então, quanto mais armas na mão desses homens, mais isso pode acontecer. Mas isso acontece pela nossa cultura, essa ideia do homem de que a mulher não pode sair, a mulher não pode ter vida própria, a mulher é dele, em algum momento pode levar ao feminicídio. Então, aquela mulher que ousa contestar, que ousa sair, que ousa pedir uma separação, pode virar mais uma vítima e mais um dado nessa triste estatística. É o que a gente viu naquele excelente podcast Praia dos Ossos, que ainda é muito atual. Embora não seja atual, talvez, o resultado do julgamento, o Praia dos Ossos é um podcast, para quem não viu, sobre o assassinato da Angela Diniz pelo Doca Street. Eles eram namorados e numa briga ele pegou a arma que ele tinha ali, deu um monte de tiro nela e no primeiro júri ele foi absolvido por violenta emoção. Se entendeu então que tudo bem, ele estava muito emocionado, muito enciumado e tinha ali seus motivos para matá-la. É essa cultura que faz os homens matarem, aquela coisa de não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Isso a gente ouve muito em julgamentos desse tipo. É aquele crime que a gente chama do crime passional, mas é um crime de violência de gênero, é um crime de violência contra a mulher, é essa ideia de que ela não pode ousar, de que ela não pode sair. Então, se ela tentar sair, eu prefiro ela morta. Como você disse agora há pouco, a maioria das vítimas de homicídio, elas são meninas e mulheres negras e prevalece a faixa entre 18 e 30 anos. Há uma maior prevalência de mortes são causadas por força física ou objeto cortante e normalmente por pessoas próximas da vítima e também, na maioria das vezes, no próprio domicílio. Por que esses crimes acontecem dentro de casa e quem são os principais autores? A educação é um remédio na prevenção, já falou, mas nesse caso também? Sim, eu estudo mais especificamente os crimes sexuais, então são os crimes de estupro, genericamente falando, e eles também acontecem de forma muito mais prevalente entre conhecidos, entre pessoas da mesma casa. São, no caso de violência sexual contra meninas, são avós, tios, padrastos, primo mais velho, amigo do irmão, são pessoas que frequentam as casas. Por que isso acontece? Porque é mais fácil, é o fácil acesso, é aquela pessoa com quem a gente deixa os nossos filhos. Aquela ideia do estupro no ponto de ônibus, acontece, é evidente que acontece, mas a gente também tem que desmistificar isso, porque os crimes acontecem de forma muito frequente, os crimes contra a mulher, dentro da própria casa. São esses homens, e aqui no caso, até no caso de violência sexual, muitas vezes contra meninos também, e homens, pode acontecer. E isso acontece porque aquela pessoa, o acusado, aquele que comete o crime, se sente na liberdade de fazer isso. Ele está dentro da casa dele, aquela pessoa está ali do lado. Então, isso é muito frequente, muito mais do que a gente imagina. E no caso do feminicídio é a mesma coisa.
porque é em relação àquela mulher, aquela pessoa que mora com a gente, ou é conhecida, ou é namorada, ou é companheira, ou é filha de alguém que a gente conhece, que a pessoa sente que ela tem a posse dessa pessoa, que ela pode estuprar, pode matar, pode praticar violência, porque essa mulher é como se fosse dele. Então isso é muito comum e muito triste. Esse pessoal, como você falou, os vizinhos, a família, o tio, o parente, eles têm a consciência do que eles estão fazendo ou, como você acabou de citar, é mais aquela sensação de posse? Eu não consigo dizer por todos. Eu imagino que, no caso de crime de violência sexual contra a menina, tô dizendo aqui o estupro de vulnerável, que são as vítimas têm menos de 14 anos. Eu não poderia imaginar que a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo quando estupra uma pessoa com menos de 14 anos. Agora, no caso de estupros de conhecidos com mulheres mais velhas, vamos dizer assim, por exemplo, 19, 20 anos, ou seja, já não são mais, obviamente, crianças, eu posso imaginar que dentro de uma cultura muito machista, um homem possa achar que a mulher está dizendo não, mas ela está querendo, ela está dizendo não porque ela não quer, mas quer. Então, isso ainda existe. É incrível, mas ainda existe. É por isso que a educação é tão importante. Porque eu vejo isso também na minha pesquisa, casos de padrastos que estupram a enteada e na defesa eles dizem, olha, foi consentido, ela se insinuava para mim. Evidentemente que parte desses casos pode ser evidentemente mentira, mas ainda que seja, ainda que haja uma criança se insinuando, né? É lógico que foi uma cultura, mas o homem pode se apoiar nisso, acho que talvez para conseguir viver com seus próprios, né, com seus próprios atos. Mas acho difícil em caso de criança que não saiba o que está acontecendo. Inclusive em alguns países, o homem, quando chegar na mulher, ele pergunta, você realmente está consentindo, né? Porque não é não lá. E aqui a gente tem essa cultura que a mulher, o não da mulher é um talvez, basta você insistir um pouquinho que ela muda de opinião, né? A gente tem um problema de considerar tudo que não é uma resistência física como consentimento. Então, se a mulher não bateu, se ela não conseguiu fugir, ela está consentindo. Isso mesmo na interpretação da legislação de crimes sexuais. A gente vê muito juiz dizendo, olha, não resistiu, não fez nada, mas por que não foi logo depois, não chamou uma amiga, não foi para a delegacia? Essa é uma visão muito machista do que é sofrer uma violência. Como se você sofresse a violência, você quisesse sair correndo e ir para uma delegacia, você não vai para casa chorar, tomar um banho. Então, esse tipo de coisa. E na nossa lei, a gente só tem. A gente não tem uma definição clara do que é consentimento. Em alguns outros países, a lei diz que o consentimento deve ser expresso. Aqui no Brasil, é uma interpretação do juiz que tem acesso ao caso. Consentiu ou não? Pô, mas entrou no quarto, depois diz que não, mas consentiu, porque se não quisesse, não teria entrado no quarto com aquele homem. A gente ainda vê decisões desse tipo. E a gente ouve muita gente reclamando, falou, pô, mas agora precisa de um termo para dizer que sim, eu aceito ter uma relação, eu aceito um beijo. Mas não é isso. Eu acho difícil que um homem não saiba o que é. Você tá lá numa festa, a gente que é mulher sabe. Quando você quer ou quando você não quer. O homem vem ali do lado, já faz cara feia, precisa dizer que não, precisa dar tapa e chamar a polícia. O homem deveria saber. Deveria saber uma mulher que não quer. E eu acho que eles sabem. Agora, e daí fica essa história, não, muito politicamente correto, o homem tem que ter a paquera. A paquera tá ótimo.
todo mundo sabe o que é paquera, o que é uma mulher paquerando e o que é uma mulher não querendo, não gostando, se sentindo constrangida. Os homens sabem. A questão é que muitas vezes eles ignoram isso. Justificam isso para abordar, né? Não, ela estava dizendo que não, justificam para poder ir para frente, ou se depois avançaram demais, passaram do limite, vão dizer não, era um não que era assim. Mas no fundo, todo mundo que convive em ambientes sociais sabe o que é uma mulher ou um homem, diga-se de passagem, constrangido com uma situação de paquera ou não. A gente sabe. Com certeza. Chegou a hora de mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com o programa Laura Campos Entrevista. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando sobre violência contra a mulher com uma advogada referência no assunto, doutora Luísa Moraes Abreu Ferreira. Luísa, vamos falar um pouquinho de política. Segundo o IBGE, as mulheres são 51,7% da população brasileira, mas apenas 12,7% estão cumprindo mandatos. Ou seja, nós somos a maioria da população, mas somos poucas na política. Como é que você enxerga esse problema da baixa representatividade da mulher? Isso realmente atinge, de alguma forma, a violência? Eu vejo dois problemas nessa situação. Você tem tanto a dificuldade das mulheres de entrarem na política pelos diversos motivos que a gente já conversou aqui, sobre um machismo enraizado na sociedade, então as mulheres mais direcionadas a ficarem em casa, criadas a ficarem em casa, uma cultura de que política é coisa de homem, homem sabe fazer melhor política porque as mulheres são briguentas, são escandalosas, não sabem fazer política. Então as mulheres já desistem e já nem querem almejar cargos públicos. E uma outra dificuldade que é a barreira daquelas mulheres que de fato almejam entrar na política, a dificuldade de serem eleitas. A gente teve ali várias pesquisas que mostraram que as mulheres receberam menos dos fundos partidários. Então, essa cultura que se reproduz, de famílias políticas que reproduzem isso. Então, o pai é político, o avô é político, o pai é político, o neto é político, e as mulheres ficam de fora dessa cena. E depois, uma terceira barreira são das mulheres que efetivamente alcançam os cargos públicos e lá nas casas, na política, nas comissões, sofrem violência institucional. O caso que a gente viu tristíssimo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, da deputada Isa Pena, que foi apalpada por um colega enquanto ela falava com o presidente ali na sessão. Isso é o que a gente viu, isso é o que foi filmado. Mas as mulheres que estão na política relatam esse tipo de violência e discriminação diariamente. Então, aquela piadinha, é um ambiente machista. A gente vê isso na advocacia também. Vai atender um cliente, ele fala, mas não tem um sócio homem? Mas não vem um homem me atender? Ou numa audiência, o juiz chama de menina, uma advogada, não chama advogado de menino. Na política isso acontece também, um ambiente majoritariamente machista, muito hostil às mulheres. Então, elas não querem entrar, quando tem dificuldade para entrar, porque também a sociedade é machista, é mais difícil dessas mulheres serem votadas, elas recebem menos dinheiro para a campanha, e quando elas efetivamente superam essas barreiras, elas sofrem violência nos seus cargos. Nós aqui na TBO, nós fizemos uma série de reportagem agora na última eleição sobre a política e a mulher. E aqui em Mato Grosso foi constatado que a maioria das mulheres, elas não votam em mulher. Existe também um preconceito muito grande
das próprias eleitoras. Elas acham que talvez pela cultura a mulher não pode chegar nesse cargo porque realmente ela devia ser dona de casa, né? Então é um processo cultural, eu acho. Pois é, não é um problema dos homens, é um problema da sociedade. Agora, o que é importante a gente dizer é que as pesquisas mostram que nos países, nas localidades em que as mulheres chegam a esses cargos, efetivamente as políticas que são favoráveis às mulheres saem mais facilmente, porque é evidente, são elas que entendem aquilo, por mais que seja, cada uma tem sua história de vida, eu sou uma mulher branca, então dificilmente eu vou saber exatamente quais são as questões das mulheres negras, por isso que também, além de mulheres, é necessário que hajam mais negros sendo representados na política. São essas mulheres que têm a percepção, têm as histórias de vida, que vão saber fazer a política. É evidente que nem toda mulher parlamentar vai desenvolver uma carreira de políticas a favor de mulheres, e nem é necessário, mas é necessário que as mulheres se vejam representadas, é necessário que as mulheres vejam que elas podem estar lá. Mas, de fato, isso tem a ver com o machismo de todos nós, não é exclusivo dos homens. E quando a mulher chega lá, já está provado que ela é uma grande chefe. Nós já temos presidente lá, temos a primeira-ministra da Nova Zelândia, na Alemanha. E aqui mesmo no Brasil, algumas mulheres já chegaram à presidência de grandes empresas e hoje elas provam que muitas vezes elas estão sim à altura do cargo e às vezes até desempenham melhor do que o homem, né? Pois é. Tem diversas pesquisas que mostram que as empresas que têm mulheres no conselho de administração desempenham melhor e têm mais lucro, mas ainda a resistência é enorme. A gente vê as mulheres cada vez mais entrando em cargos de médio escalão, mas com muita dificuldade de alçar aos cargos de comando. Isso em todas as esferas. A gente discutiu aqui o judiciário, a gente discutiu aqui a política, a gente discutiu o sistema de justiça, e por mil barreiras, né? Não é só a violência que tem quando elas chegam lá, mas tem essa questão dos filhos que atrasa a carreira das mulheres. Então, se a mulher é vista como a única pessoa responsável pelos filhos até 6 meses, 1 ano, da licença maternidade, por exemplo, isso vai atrasando a carreira dessa mulher. Então, no final das contas, você vai ter ali os homens chegando aos cargos, só os homens chegando aos cargos mais altos. É por isso que em países na Escandinávia, por exemplo, a licença é licença família e é dividida entre o homem e mulher. Então, não existe essa questão de quando a mulher vai ser contratada, aquela coisa de já ficar pensando, será que ela vai ter filho? Será que ela vai sair? Será que não vai? Um homem e uma mulher vão ter a mesma chance de sair de licença, porque é considerado nesses países que cuidar da família é essencial. E assim, não vai ter discriminação no momento da entrada ali na contratação ou no avanço da carreira daquelas pessoas. Mas ainda a gente vê no dia a dia essa prevalência, essa ideia de que os cargos de comando têm que ser por homens brancos, essa coisa da experiência do homem. E é isso, a mulher... a gente estava até conversando com algumas amigas advogadas que vão dizer a mulher está sempre ou ela é nova demais ou ela é velha demais. Então a mulher ou essa mulher tá velha, tá gaga. Ou é muito novinha, uma menina, não tem experiência. E o homem não tem problema, né, de idade. O homem tá sempre na idade certa. O homem é mais novo, ele é arrojado. E a gente vê essa mesma questão com o tipo de atitude. Então, um homem numa empresa que é mais firme, mais bravo, ele é competente. Uma mulher que é assim, ela é masculina. Ela não sabe. Ela é brava, exigente, né? Agressiva. Tem até um processo super interessante nos Estados Unidos de uma
de uma senhora que pleiteou o cargo de sócia na Pricewaterhouse. Eles têm um sistema muito competitivo para virar sócio, tem que preencher 1000 formulários, eles perguntam para todo mundo que trabalha com aquela pessoa e depois vai para um conselho que decide quem vai virar sócio. E aí, enfim, ela não virou sócia naquele ano e ela conseguiu provar por A mais B que ela não virou sócia por estereótipos de gênero, ou seja, as frases depois, a justiça foi atrás de todos os relatórios e os relatórios diziam, é agressiva, ela precisa ser um pouco mais feminina, ela não era casada, ela usava um coque, assim, cabelo preso, usava mais terno, né, taieira, assim, fechado. E nunca diriam isso para um homem. Isso nunca seria algo que impediria alguém de se tornar sócio. Ela provou por A mais B que ela tinha aumentado ali a renda da empresa, ela tinha conseguido 50% mais clientes que todos os outros homens que estavam pleiteando ao cargo. Então a gente tem muito isso, todas essas barreiras que são não ditas para as mulheres em todas as esferas. E na política não é diferente. Eu gostaria só de reforçar que eu tive na Escandinávia e lá os meninos, desde criança, eles aprendem na escola essa divisão de tarefas domésticas, né? Então, ele não tem esse problema. Aqui no Brasil, quando tenta se colocar isso, eles falam que isso é coisa de mulher, não é correto dividir. É claro que, embora hoje nós avançamos já um pouco, o próprio homem já tem consciência, mas ainda existe uma grande barreira sobre isso. Inclusive, eu conheço muito homem que na hora de gerente, de funcionário, sempre dá preferência ao homem, justamente porque fala, a mulher tem filho para cuidar, tem que tirar licença maternidade, tem problema de saúde, como cólica, falta. Então, a preferência aqui no Brasil é sempre pelo homem. Nesse modelo que a gente tem de trabalho, o homem está, em geral, mais disponível. É a mulher que tem 2 jornadas, 3 jornadas. Chega em casa, tem a jornada doméstica e depois ainda vai ser responsável por cuidar dos pais. Porque ainda no Brasil, essa tarefa não remunerada, diga-se de passagem, é da mulher. Ou seja, a mulher fica com os cargos não remunerados. E isso tem várias pesquisas sobre isso também, como as mulheres saem mais empobrecidas em separações e divórcios, porque a mulher tá subindo na carreira, se casa, tem filho, muda de emprego, vai para emprego já meio período, ou sai e abre sua própria... Isso até falando de grupos privilegiados, diga-se de passagem. Mas abre uma empresa para fazer alguma coisa só sua, para poder cuidar dos filhos, se separa... E a perda de renda é enorme. Então, a gente ainda tem esse preconceito. Os homens têm essa coisa do homem, ele ajuda bastante com as crianças. Como ajuda com as crianças, né? Deveria ser igual, mas não é. Mesmo a gente é criada para isso, mesmo as mulheres mais feministas, são elas, em geral, que têm a maior parte da carga. Quando as mulheres se separam, em geral, são elas que vão ficar com os filhos e o pai vai ver no fim de semana. E aqui eu não estou dizendo que é, de novo, um problema só dos pais, porque muitas vezes isso é o que juízas também entendem, como se a função do maternar, o doméstico, é prioritário da mãe. O pai está ali, ele ajuda quando precisa, ele leva numa consulta quando a mulher não puder, mas toda a carga psicológica da mulher, quem vai decidir as tarefas, definir os horários das crianças, cuidar dos parentes, faltar no trabalho quando a criança está doente, é sempre a mulher. Enquanto a gente não conseguir mudar isso no mercado de trabalho e entender que ter mais mulheres favorece as empresas, ainda que a mulher possa faltar eventualmente, isso não vai mudar. E não vai mudar tão logo, porque a sociedade não vai mudar. Então, isso tem que começar pelas grandes empresas, com essas políticas de diversidade que melhoram as empresas e vão mudando a vida daquelas pessoas que estão naquele emprego. E com isso a gente vai mudando a sociedade.
Eu tenho um caso aqui interessante na TBO, que tanto o marido quanto a mulher trabalham e um dos funcionários, quando o filho fica doente, sempre é ela que tem que cuidar. E às vezes eu questiono, mas por que seu marido não pode ir? Por que vocês não revezam quando o seu filho está doente? E a justificativa é, eu sou mulher, tem que ser eu. As mulheres sentem culpa. Por isso que eu digo que não é uma questão só, um problema só dos homens. Nós mulheres, eu digo isso como mãe também, eu muitas vezes sinto essa culpa, porque eu fui criada assim, então eu acho que eu tenho que estar lá, eu acho que eu tenho que faltar nos meus compromissos profissionais. O homem não tem essa culpa, quando ele ajuda, ele está se sentindo bem, quando ele não pode, ele está trabalhando, ele também está se sentindo bem, porque de novo a gente volta nessa ideia de que o homem é o provedor, então quando ele está indo bem no trabalho, numa viagem de trabalho por 3 meses, tá tudo ótimo, ele tá provendo, é para isso que ele foi criado. A mulher tá no conflito, se ela tá viajando a trabalho e ganhando dinheiro, mas não é boa mãe. Mas se ela tá em casa, mas não tá trabalhando, perdeu a carreira, não foi pra frente. A gente vive nesse dilema. Os homens, vamos dizer assim, estão mais bem resolvidos com isso. E não é um problema deles, é um problema de toda a sociedade. Agora, vamos para finalizar uma última pergunta. Com a mini-reforma eleitoral de 2016, os partidos políticos eles foram obrigados a cumprir uma cota mínima de candidaturas femininas, inclusive para ter acesso ao fundo eleitoral. É uma ideia bonita, mas que na prática significou uma série de escândalos de candidaturas laranjas, como você bem citou. As mulheres elas se inscreviam, né, mas sem que de fato elas disputassem a eleição. Você já falou que já tinha um sistema elas têm já um direito menor ao fundo eleitoral. Como é que você enxerga tudo isso e quais problemas desse fundo eleitoral? Eu vejo essas candidaturas laranjas de mulher com muita tristeza, embora eu não ache que isso deve invalidar esse tipo de política afirmativa. Distorções em políticas afirmativas, elas podem acontecer, mas muitas vezes são usadas por pessoas mal intencionadas para invalidar a política como um todo. Então, temos problemas de candidaturas laranjas? Temos sim, vamos resolver, tirar essas pessoas, o que não tem sido fácil no Brasil, mas vamos atrás, vai atrás do fundo, vê quem recebeu o dinheiro, quem foi votado, quem não foi votado. Hoje em dia, com a possibilidade de investigação disso por quebra de sigilo bancário, também com voto eletrônico, a investigação desses crimes é muito mais fácil. Então, o importante é continuarmos com as políticas afirmativas, excluindo e limitando as distorções. É a mesma discussão que se dá em cotas na universidade. Então, você teve ali a política de cotas mais ou menos há uma década, vamos dizer assim, aumentou significativamente o número de negros e negras nas universidades. Isso vai fazer uma diferença no futuro dessas pessoas. E aí vem alguém e vai dizer, não, olha, mas tem esse problema, tem aquela pessoa que se disse, tem fraude. Isso tem fraude, né? As pessoas são muito criativas em fraude no Brasil. A gente tem fraude no Enem, tem fraude em todo tipo de política. Mas acho que o importante é saber que essas políticas, sem esse tipo de política afirmativa, algo que demoraria, algo que com a política a gente consegue fazer em 10, 20 anos, demoraria 400, né? Para a gente resolver, por exemplo, o problema falta de negros nas universidades públicas, a gente precisaria ali de mais ou menos 100 anos. Então, as políticas afirmativas são importantes, claro, sempre investigando e tentando diminuir as distorções e as fraudes. Doutora Lisa, muitíssimo obrigada pela presença, por tantos esclarecimentos. A conversa foi ótima e vamos torcer para que esse problema tão grave, que é a violência contra a mulher, diminua daqui para frente. Eu que agradeço o espaço e a conversa, que foi muito interessante para mim também.
Obrigada. Pessoal, uma boa noite para você. Segunda-feira que vem tem mais um Laura Campos Entrevista. Até mais.